Olá, meu nome é Osmir Antônio Globeckner e vou apresentar a vocês alguns aspectos da minha tese apresentada na Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília, sob o título A Equidade da Decisão Judicial Alocativa em Saúde no Brasil, à luz da abordagem da capacidade. Essa tese foi construída com o seguinte objetivo geral: o de buscar um arcabouço teórico para a fundamentação moral e bioética das decisões judiciais que alocam recursos em saúde. Os objetivos específicos foram distribuídos nos 4 capítulos da tese. O primeiro deles, no aspecto procedimental, buscando uma aproximação entre a argumentação ética e a argumentação jurídica, com base em Richard Hart e Klaus Gunther. No capítulo 2, no aspecto substancial, buscando a aplicação da abordagem das capacidades ao tema da equidade em saúde, que está embasada em pensadores como Amartya Sen, Martha Nussbaum, Sridhar Venkatapuram, Maria Clara Dias e Jennifer Prahuger. No capítulo 3, no aspecto pragmático, buscamos evidenciar a existência de uma lacuna de fundamentação ética e bioética das decisões judiciais alocativas de recursos sanitários. E no capítulo 4, no aspecto propositivo, buscamos fornecer alguns elementos para uma fundamentação bioética da decisão judicial alocativa em saúde. Então, no capítulo 1, nós fazemos uma justificação, nós abordamos o tema da justificação e aplicação da norma na decisão moral e na decisão jurídica. Com suporte em Richard Hart, discutimos os fundamentos metaéticos da prescritividade e da universalizabilidade, que corresponde a um princípio lógico, segundo o qual, toda vez que é empregada a palavra dever em determinada situação, o comprometimento que temos é o de prescrever o mesmo curso de ação para os demais casos similares. Em relação a Klaus Gunther, nós utilizamos o conceito de cisão dos discursos de justificação e de aplicação da norma moral e da norma jurídica. É uma tentativa de solucionar o problema da aplicação de princípios gerais e abstratos a situações específicas e concretas. Todo princípio pressupõe uma situação de aplicação, mas nenhum princípio pode conter toda e cada uma das situações de aplicação. Então, há 2 momentos de racionalização de uma decisão moral ou jurídica. O primeiro deles é a justificação, que está na dimensão da validade e repousa na obtenção de uma concordância ampla ou geral a essa decisão. A aplicação já corresponde, então, a uma dimensão da adequação e repousa no reconhecimento de que características relevantes de cada caso concreto alteram a validade da norma geral. O discurso de aplicação na decisão moral e na decisão jurídica são normas morais como normas de justificação e normas jurídicas como normas de concretização e de aplicação. Nessa abordagem, releva reconhecer a dependência normativa do direito em relação à moral. Passando ao capítulo 2 da tese, nós vamos abordar, então, a equidade no conceito de saúde como funcionamento e como capacidade. Esses fundamentos estão na abordagem da capacidade, construída por Amartya Sen, de capacidades centrais, conforme proposto por Martha Nussbaum, e no aspecto específico da saúde, a saúde como capacidade, mais especificamente como metacapacidade, na abordagem de Sridhar Venkatapuram, e aqui no Brasil, da saúde como funcionamento por Maria Clara Dias. Nos Estados Unidos, da saúde como capacitação, no conceito de Jennifer Prahuger. Nós abordaremos, na verdade, nesta apresentação, apenas os 2 primeiros conceitos. E apresentaremos os limites desses modelos e suas repercussões bioéticas. Então, passamos então a explicar o que seria a abordagem das capacidades de Amartya Sen. A abordagem da capacidade ela afirma que toda teoria da justiça tem uma base informacional, um espaço evaluativo. E uma boa teoria da justiça devia ser sensível aos funcionamentos e às capacidades. Definindo esses conceitos, funcionamentos seriam um ser ou um fazer constitutivo da vida humana, valioso em si mesmo para a execução de planos de vida,
Como exemplo, citaríamos, por exemplo, a nutrição, a locomoção, o domínio da fala, da língua, da escrita, da comunicação. E pode ser pensado em termos de vetores de funcionamento, quer dizer, conjuntos ordenados de funcionamentos que permitem uma extensão da vida humana prática. O conceito de capacidade, ele é definido por Amartya Sen como a liberdade substantiva de se escolher e realizar determinados funcionamentos ou conjunto de funcionamentos em detrimento de outros, valorizados em função do projeto particular de vida e pode ser pensado também em termos de uma matriz ou de um conjunto capacitório. Nós precisamos atentar aí para o fato de que essa abordagem é uma ferramenta para se pensar a justiça distributiva. Ela não é em si uma teoria da justiça. A Amartya Sen nega a sua doutrina como uma teoria da justiça, mas sim que ela serve a diferentes teorias da justiça. Martha Nussbaum pega o conceito de Amartya Sen, de capacidades e de funcionamentos, e deduz uma teoria que ela denomina de capacidades centrais, e corresponde, de certa maneira, a uma aproximação à teoria dos direitos humanos. As capacidades centrais para Nussbaum trata-se de um elenco de capacidades apto a garantir minimamente a vida digna, ou a vida que merece ser vivida, em suas palavras. Elencando-se como vida, saúde corporal, integridade corporal, sentidos, imaginação e pensamento, emoções, razão prática, afiliação, isto é, a capacidade de integrar grupos ou instituições, a relação com outras espécies, o lazer e o controle sobre o ambiente material e político. Então, essas 10 capacidades centrais definiriam o núcleo básico e definidor do que seriam capacidades. Afirma Martha Nussbaum a pluralidade e a irredutibilidade dessas capacidades centrais. Elas são plurais por se referirem a diferentes dimensões da vida humana e são irredutíveis por não poderem ser resumidas ou reduzidas a uma única expressão sem a perda do seu significado. Em um paralelo, portanto, com a transversalidade dos direitos humanos. O elenco se caracteriza por limitação e flexibilidade, permitindo a contínua revisão e a construção históricas. As capacidades centrais são interrelacionadas e interdependentes e possuem um caráter arquitetural. O que significa esse caráter arquitetural? É que determinados funcionamentos, determinadas capacidades permitem a construção de outros funcionamentos e outras capacidades. E isso, na construção da vida humana, implica um tipo de arquitetura, quer dizer, a maneira como esses funcionamentos, essas capacidades se organizam individualmente em cada ser humano e coletivamente nas coletividades humanas. Passando ao tema especificamente da saúde, então nós vamos abordar o conceito de saúde como metacapacidade de Venkatapuram. O autor busca uma teoria da justiça sanitária partindo de conceitos claros de saúde, de doença, de enfermidade, deficiência e de incapacidade, e parte da teoria nesse sentido sanitário, parte da teoria da ação e do conceito normativo de saúde de Nordenfeld, segundo o qual uma pessoa está saudável se e apenas se for capaz, nas circunstâncias padrão de seu ambiente, de realizar seus objetivos vitais necessários e também suficientes para a sua felicidade mínima. Propõe o preenchimento do elenco de objetivos vitais de Nordenfeld com as capacidades centrais propostas por Martha Nussbaum. Pensa assim a saúde como um conjunto, um cluster de metacapacidades que definem o mínimo de acesso às demais capacidades da vida humana. O conceito de Maria Clara Dias, aqui no Brasil, ele aborda a saúde como um funcionamento. Então, também está baseado na teoria básica de Amartya Sen, porém ela busca uma perspectiva mais inclusiva e mais universalista e analisa quem seriam os sujeitos morais e qual a extensão da comunidade moral, segundo critérios como o de reciprocidade e simetria, de pertencimento e de possuir atributos comuns.
Esses são, normalmente, na teoria moral e ética, os critérios utilizados. E ela conclui pela necessidade de transcendê-los todos na realidade atual da vida humana no planeta Terra. Sua abordagem faz uma releitura de Kant e do princípio da não instrumentalização de Tugendhat para abordar ainda a situação de fala de Habermas e a maximização de interesses preferenciais propostas por Singer, estendendo-a, contudo, aos seres não sencientes. O que Dias propõe é que o que se almeja no ponto de vista moral é que cada concernido, quer dizer, cada afetado pela ação moral, realize da melhor maneira possível sua plenitude. O que, num primeiro aspecto, não precisa ser interpretado como uma escolha racional de seres com poder de autonomia, e que pode ser entendido em uma significação mais ampla como realização de um sistema funcional em todo o seu vulgor. Quer dizer, a sua concepção é tão ampla que aborda mesmo seres não vivos. Né? Ah, o que nós propomos na tese é que a saúde seja considerada simultaneamente um funcionamento e uma capacidade. Isto é, nós propomos o reconhecimento dos funcionamentos em si mesmo como expressão do gozo de boa saúde e das capacidades como expressão de uma liberdade substantiva do ser humano. Aspecto importante dessa concepção é precisamente o reconhecimento da agência, na extensão em que esta seja realizável. Isto é, o reconhecimento da agência com audiência do interesse e da vontade dos concernidos, suprindo-se a autonomia em uma perspectiva gradual e relacional em que se dá toda a atividade humana. O que queremos dizer com isso? É que todos possuímos uma extensão de autonomia, portanto, gradual, e sempre relacional, quer dizer, dependente do nosso relacionamento com outros. Nossa autonomia é suprida pela autonomia dos demais seres com quem convivemos ao longo da nossa vida. Salientamos, nesse sentido, a importância e a repercussão da ideia de agência, com a ideia de uma consciência sanitária e de uma ação coletiva, como propostas por Giovanni Berlinguer. Uma espécie de aplicação da praxis marxista ao tema da saúde, isto é, um direito social em permanente conquista, e que a própria ideia de construção desse direito, ou da ideia de saúde, é um direito que integra o próprio conceito de saúde, potencializando nele a agência. Algumas vantagens dessa abordagem são, primeiro, evitar o paternalismo, né, o paternalismo tão condenado no âmbito bioético, e permitir uma perspectiva relacional de saúde e do direito à saúde, contribuindo para afastar a ideia de saúde como uma commodity ou como um produto de consumo e permitindo, assim, um conceito aberto e em permanente construção social de saúde. Alguns limites e possibilidades dessas abordagens da capacidade em saúde e sua relação com a reflexão bioética. Elencamos alguns pontos. O primeiro dele, um limite da abordagem é o seu condicionamento social e cultural. A capacidade como liberdade substantiva pressupõe um querer, uma vontade individual, que por sua vez está sujeita a uma construção e a um condicionamento que também é social, envolvendo, portanto, uma certa circularidade que é inevitável nessa abordagem. Um outro limite do exercício da capacidade é o déficit de autonomia, permanente ou transitório, a que todo ser humano está sujeito. Esta é a crítica que Dias faz ao conceito de capacidades, utilizado nos Estados Unidos enfim, no hemisfério norte. E está em relação com as possibilidades da agência e da decisão inteiramente autônoma. Daí, esta construção que propomos de gradual e relacional da autonomia. Um terceiro ponto implica uma tensão entre individualismo e universalismo, com possível equacionamento na universalidade de algumas capacidades centrais, como proposto por Nussbaum, em conexão com os direitos humanos, na sua aplicação a situações concretas. Um quarto ponto que queríamos destacar é a aptidão da abordagem para tratar da discriminação e da desigualdade em relação aos grupos sociais. Então,
de uma matriz de raça, de gênero, de sexualidade, entre outras. Por admitir a pluralidade e a diversidade, além da percepção de marcadores de diferenciação e seu papel na manutenção das relações e estruturas de poder nas sociedades. Passamos então a abordar a questão específica da equidade na perspectiva da capacidade. Sobre a equidade em saúde, sua natureza é inescapavelmente multidimensional, com centralidade que decorre da relevância da saúde como constituinte criticamente significativo das capacidades humanas. 2, com a relevância da justiça nos processos e nos procedimentos. 3, da maneira como a alocação de recursos sanitários conectam saúde aos demais aspectos da organização de uma sociedade. Alguma especificidade da equidade em saúde são: 1, os aspectos distributivos da saúde sobrelevam a maximização de totais, numa perspectiva utilitarista. 2, a saúde possui uma importância incremental, quer dizer, a abordagem normalmente é de um grau a mais de saúde, e não de uma saúde total ou de uma nulificação total da saúde. Então, o terceiro ponto é a equidade em saúde constitui um aspecto fundamental em qualquer âmbito da avaliação da justiça. Um quarto ponto é o caráter multidimensional da saúde não responde à ideia rawlsiana de distribuição de recursos meramente, pois é irredutível à ideia de renda ou de bem primário. O que temos aqui é que justamente a abordagem das capacidades, ela é uma posição intermediária entre a igualdade de recursos e a igualdade de resultados, conforme foi discutida na teoria da justiça, entre outros por Amartya Sen, por Dworkin e por os pensadores que colocamos na tese. Os valores universalizantes do funcionamento e do funcionamento fértil são intrínseca e instrumentalmente valiosos em qualquer concepção de justiça. A capacidade e a agência em saúde, ou seja, a liberdade das escolhas individuais que afetam o próprio nível de saúde, é também intrinsecamente valiosa. Por isso, essa abordagem atende a esses aspectos. A equidade em saúde, a decisão judicial, mais especificamente. O caráter instrumental da abordagem dos funcionamentos e capacidades torna a sua aplicação possível em diferentes concepções de sociedade e de justiça. Permite conciliar o universal, o geral e o abstrato, com o particular, o específico e o concreto. A abordagem permite compreender a equidade como um vetor, isto é, com diferentes aspectos, dimensões e concepções nas quais a igualdade pode ser entendida. A diversidade de concepções de saúde e de justiça não afastam a necessidade de coerência interna dessas concepções, e a abordagem da capacidade atua como um instrumento para a racionalização dessas concepções. A racionalização, a justificação e adequações de tais concepções possui conteúdo inequivocamente ético e bioético. Passamos, então, a abordar, no âmbito do capítulo 3 da tese, como a equidade em saúde é considerada pelo Supremo Tribunal Federal como um parâmetro de uniformização de decisões judiciais em saúde no país. As decisões até agora, em regra, foram fundamentadas sempre no paradigma rawlsiano da saúde como direito humano, pela qual a saúde é uma condição essencial para a igualdade de oportunidades. A política pública de saúde é uma forma de universalizar e uniformizar o acesso. Nela se discute, por exemplo, filas de espera, vedação da discriminação, critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Adicionalmente, as decisões judiciais parametrizam a própria amplitude da intervenção judicial em políticas públicas de saúde, quer dizer, sua extensão e seus limites. A ação direta de inconstitucionalidade 4066 evidenciou a insuficiência do paradigma rawlsiano e a necessidade de incorporar o paradigma comunicacional, com a participação do jurisdicionado e a ampliação da representação processual na construção coletiva de decisões judiciais. A penetração da política pública no processo judicial implica a consideração de conflitos sanitários e bioéticos, e a abordagem da capacidade oferece um instrumento adequado para a racionalização dessa discussão. Partindo finalmente para as considerações finais da tese, vou fazê-la em 5 tópicos, 5 pontos. O primeiro deles, a afirmação
A tese afirma a possibilidade de fundamentação moral e bioética da decisão judicial alocativa em saúde que, primeiro, atenda à expectativa de universalidade dos juízos morais e, segundo, contemple a diversidade e a especificidade das situações concretas do mundo contemporâneo que são postas em juízo. O segundo ponto é a conclusão de que a abordagem da capacidade oferece um instrumental teórico adequado e sólido para compreender em caráter permanente a discussão das questões em torno da equidade multidimensional da saúde. 3. De que existe uma lacuna de fundamentação bioética das decisões judiciais alocativas em saúde no Brasil, que reclamam preenchimento para a efetividade do próprio princípio da equidade. 4. Que a saúde e justiça são conceitos indissociavelmente acoplados, de caráter dinâmico, a serem compreendidos em seu núcleo abstrato, geral e universalizável, bem como em sua adequação às situações e concepções particulares, específicas e concretas da vida humana. 5. A fundamentação moral e ética da decisão judicial passa pela construção coletiva das decisões judiciais, pautadas pela racionalidade aportada por instrumentos, como os que foram discutidos na presente tese. Em síntese, é o que eu queria apresentar da tese. Espero que seja de utilidade para todos os que estejam ouvindo. Obrigado pela audiência.